Olá, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para o nosso profetizando a palavra, porque eu tenho certeza que Deus, em cada momento, em todos os momentos, sempre tem algo especial para mim e para você. Por isso, nós estamos aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e guardarmos aquilo que Deus tem para a nossa edificação. E é por isso que nós estamos profetizando a palavra. E eu aproveito, convido você a compartilhar, a dar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal no YouTube e fazer com que através disso nós possamos juntos, construirmos mais e chegarmos muito mais longe. Porque juntos somos mais fortes e faremos mais e melhor. Tá bem? Então, vamos ao nosso profetizando a palavra, hoje com o tema o Deus de comunhão, o Deus de comunhão. Amém? Muito bem, profetizando a palavra com o tema um Deus de comunhão. O texto bíblico básico da nossa meditação de hoje, do nosso profetizando, está em 1 de João, capítulo de 1, versículo de número 3. E nós vamos ler o texto que diz assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra comunhão que está aqui relacionada é um substantivo feminino que significa uma sintonia de sentimentos, modo de pensar, de agir, de sentir, enfim, termos as mesmas ideias. Ter comunhão, portanto, é relacionar-se intensamente com alguém ou com alguma ideia, princípio e etc. Por isso hoje eu quero te mostrar que Deus é o maior interessado em ter comunhão conosco. Ele é o maior interessado em ter comunhão contigo. Deus, desde o princípio, se preocupou em viver em comunhão conosco, relacionando conosco, desejando que nós pensemos, falemos, agimos exatamente como Ele, Por isso é que Ele, quando criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele criou a partir de si mesmo. Por isso que é imagem e semelhança. Ele criou do pó da terra e fez pessoalmente com as suas mãos. Deus, ao fazer o homem, ele cria algo singular, porque todas as outras coisas foram feitas pela sua palavra, mas o homem não. O homem ele fez com as suas próprias mãos. Ele foi o próprio arquiteto, ele foi aquele que construiu detalhes para que nós pudéssemos de fato refletirmos aquilo que ele é. Por isso ele tem muito interesse em ter comunhão conosco. Tanto isto é verdade que todas as coisas, como disse, foram feitas pela palavra, e ele, ao fazer-nos, ele ainda soprou em nossas narinas o seu espírito, nos tornando assim alma vivente. Quer dizer, ele construiu com a sua mão e tirou daquilo que é da sua própria essência, colocou em nós e nos tornou espírito vivente. Enquanto que todos os outros seres não deu consciência, não deu livre-arbítrio, não deu instintos naturais, para nós não. Para nós ele deu consciência, deu inteligência, deu para que nós pudéssemos criar, recriar e fazer, porque nós somos de fato semelhante ao próprio Deus. Por isso eu quero falar 4 coisas hoje: a comunhão na criação, a comunhão no Éden, a comunhão com a humanidade e a comunhão com a sua igreja, Vamos começar então? Comunhão com a criação, baseando-nos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis 1 e 26 ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você veja que desde o princípio, desde a criação, quando nada existia, a terra era sem forma, a terra era vazia, o que acontecia? O Espírito de Deus pairava
sobre a criação. O Espírito de Deus gerava aquilo que estava sendo criado. O Espírito de Deus estava formando, estava dominando, tudo estava dentro do controle de Deus, tudo estava dentro do princípio de Deus, porque Ele faz questão de se relacionar com toda a criação, com todo o universo. Deus está presente no princípio, no fim. Deus está, desde a sua criação, Ele domina todas as coisas. Ele é responsável pelo nascer de uma constelação, como pelo morrer de um asteroide. Ele é o responsável pelo circular do vento lunar, dos ventos interestelares. Ele é o responsável pelas poeiras que estão circulando, formando vidas, formando história, formando novos planetas, novos asteroides, novos cometas. Ele é o Criador, porque ainda Ele continua a criar. Deus não parou a criação, porque nós estamos dentro dela, fazemos parte da criação de Deus, e tudo se faz, porque Ele estava no princípio e estará no fim. Se Ele está no fim, o fim ainda não aconteceu, porque Ele já está lá. E nós estamos no trajeto entre a criação e o final. Por isso, Deus tem pleno interesse em ter comunhão com toda a humanidade, com todo o universo. Por isso, quando ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, ele tem um propósito. Olha, eu quero que o homem que vai viver na Terra, no único planeta teoricamente habitável, ou habitado até hoje, descoberto pela ciência, por toda a multiplicação da ciência, o único planeta habitável é a Terra. E Ele colocou-nos na Terra, neste lugar maravilhoso que foi feito pela mão poderosa de Deus, porque quando Ele criou tudo, Ele diz, vamos criar um jardim. E Ele não escolheu um planeta qualquer, Ele escolheu a Terra, para fazer o planeta Terra o jardim. Né? Porque a Terra foi criada com todos os universos, com todos os planetas, com tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas quando Ele foi criar o jardim, Ele escolheu um lugar. E Ele criou o jardim na terra, né? E o jardim foi criado, e Deus mandou que os animais fossem gerados, mandou que os animais surgissem os animais, surgissem os peixes, as aves, enfim, tudo foi feito pela palavra. Quando Ele coloca o homem, Ele separa dentro deste universo que Ele constrói, Ele separa o homem e coloca no lugar específico. Para quê? Para que ele pudesse se relacionar com o homem. Porque como o homem não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, se essa triunidade só existe em Deus, então o que Ele faz? Ele faz com que o homem fique em um lugar para que ele venha se encontrar pessoalmente com o homem. E ele, na virada do dia, conversava e se relacionava com o homem. Deus quer se relacionar com você, Deus quer conviver com você, Deus quer andar com você, Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você, Deus quer estar plenamente com intimidade com você. Deus quer transferir para você a forma dele pensar, a forma dele agir, a forma dele falar. Deus quer ter comunhão com a sua criação. No Jardim do Éden, no capítulo 3, no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela virada do dia, Deus chamou, Adão, Adão, onde é que tu estás? Adão aparece, você se escondeu, Adão? Sim, Senhor. Por que se escondeu? Perguntou Deus, como coisa que Deus não sabia. O motivo pelo qual Adão havia se escondido, como o motivo pelo qual Adão estava ali agora todo constrangido. Deus já sabia, Deus tinha consciência, mas o homem precisava confessar o seu pecado. Aqui mostra uma coisa muito interessante também, que eu tenho dito muitas vezes. Quando você peca, você perde relacionamento e perde comunhão com o Senhor. Deus passa a não te ver mais. Deus passa a não te enxergar mais. Por isso que você vê as pessoas sofrerem no mundo, na humanidade, as pessoas sofrendo. Não é porque Deus deixou de ser amor? Claro que não. Deus continua sendo amor, mas Deus não olha, não vê ao pecador. Deus só vê os seus filhos, os seus fiéis. Por isso que o salmista escreveu, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Mas quando Deus pergunta para Adão, o que aconteceu? Ah, eu estava nu e me escondi. Ah, você estava nu? Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu disse que para não comer?
pois é a mulher que tu me deste. Este é o outro grande problema. As pessoas, quando pecam, sempre colocam a culpa em alguém. Quando erram, sempre o culpado é alguém. Quando cometem uma falha, sempre o culpado é outro. Por quê? Porque as pessoas nunca estão satisfeitas consigo mesmas. Eles estão sempre culpando os outros, sabendo que o erro é individual. É eu que erro, é você que erra. As pessoas não são culpadas pelos nossos erros. As pessoas não são culpadas pelas nossas falhas. Nós falhamos e erramos conscientemente. E nós é que o fazemos. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eva olhou, viu o fruto e esperou. A serpente chegou perto dela e disse assim: o que é que está olhando o fruto aí? É óbvio que eu estou parafraseando. Ah, esse fruto é bonito, né? Ele é muito delicioso para comer. Eu estou vendo que ele é bom mesmo. Por que você não come? Eu não, Deus disse que eu não posso nem tocar nele. Pronto. Aí estava já a grande porta aberta para o diabo. Isto não é verdade. Por quê? Porque ela havia alterado a palavra. E quando altera-se a palavra, você dá, credencia o diabo para agir na tua vida. Quando você desobedece, quando você peca, quando você erra com a palavra, você já dá autoridade para que o diabo tenha ação na tua vida. Aí ele veio com a palavra: não é verdade, é porque você vai ficar sábio igual a Deus. Pronto, ali estava a inveja, os ciúmes da mulher já fez com que ela caísse. Por quê? Porque ela queria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas ela já sabia, eles tinham tudo. Deus tinha soprado neles do seu espírito. Deus, o homem já tinha conhecimento de tudo, já era semelhante a Deus. O que é que ela queria mais? Aí é que está, quando você está longe da palavra, você simplesmente é facilmente induzida para poder cair. Você é facilmente induzido para poder tropeçar. Eva pega do fruto, come do fruto, não aconteceu nada, ela não morreu. Chega Adão: olha, eu comi e não morri. Come você também. Ele comeu e também não morreram. Nenhum deles morreram. Tiveram conhecimento, viram que estavam nus e consequentemente perderam a comunhão com o Pai. Quando o Pai viu, disse: olha, por que vocês desobedeceram, vocês serão lançados fora do jardim. Lembre-se que no jardim eles plantavam, eles comiam, eles tinham tudo facilmente. A terra não era pedra, não havia pedra, não havia rocha, havia facilidade para arar, para plantar, para colher. Mas quando eles foram colocados fora do jardim do Éden, eles foram colocados no lugar onde a pedra, onde a terra tornou-se dura, aonde o homem teria que trabalhar e suar para comer, para poder construir. Ia ter dificuldades. Então as dificuldades que a vida nos traz hoje são consequências dos nossos pecados. Deus não previu isso, Deus não preparou isso para nós. Deus queria que nós vivêssemos em comunhão com Ele, e Ele quer viver em comunhão contigo agora. Ele quer habitar com você, Ele quer viver em você, Ele quer estar em você. Por isso, Ele quer viver em comunhão com toda a humanidade. Foi esse o grande motivo pelo qual Deus enviou Jesus. Conforme João, capítulo 3, verso 17, diz assim: portanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lá no jardim, o homem foi lançado fora do jardim para sofrer, mas Deus não se conformou com isso. Deus tinha que arrumar uma forma de trazer de volta o homem para a sua própria comunhão, porque o homem era espírito vivente, o homem era imagem e semelhança de Deus, o homem é imagem, o homem é a coroa da criação. Apesar de Deus ter mandado Moisés, ter dado a lei, ter dado os sacrifícios, ainda assim não havia uma comunhão plena com a humanidade. Então Deus envia Jesus para que o mundo fosse salvo por Ele, para que o mundo pudesse ter relacionamento com Ele, para que houvesse uma oportunidade, para que toda a humanidade vivesse em comunhão com Ele. Jesus morreu no Calvário, derramou seu sangue, e Ele disse: todo aquele que crer em mim jamais morrerá. Ele diz: é todo aquele que confessar terão seus pecados perdoados. Ele diz: todo aquele que estiver em mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Ele estava mostrando a importância da comunhão com o Pai através dele. Ele tinha quebrado todas as barreiras que foram colocadas no Jardim do Éden para que não pudesse tomar do fruto e vivesse eternamente. Ele é o fruto da eternidade. Você agora pode tomar posse de Jesus. Você pode comer dele. Você pode viver com ele. Você pode estar com ele plenamente e assim viver eternamente. E é este amor que está sendo derramado, é este amor que está fluindo, este amor de comunhão com a humanidade que Deus enviou através de Jesus. Quando Jesus disse que ele veio e quem crê, ele construiria através dele a sua igreja. A igreja é a eclésia tirada do mundo para fora. A igreja é um povo especial, zeloso e de boas obras. A igreja é aquilo que Deus construiu através da sua palavra, através de Cristo Jesus. A igreja é singular. Por isso que eu posso escrever, o doutor Lucas, né, ao escrever em Atos 2,33, ele diz assim: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto para que vedes e ouvis. Derramou o quê? O Espírito Santo na humanidade. A humanidade já agora, ele não tinha mais somente Espírito vivente. A humanidade agora tinha a própria presença de Deus, manifestada através do próprio Espírito Santo de Deus, que convivia, que vivia com as pessoas, que passava a viver com aqueles que receberem a Cristo, receberiam também a presença do Espírito Santo de Deus. E você se tornaria templo do próprio Deus, igreja do próprio Deus. E aí sim, ele haveria uma comunhão plena com você. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é onde Cristo fala, a igreja é o ponto principal da humanidade se reunir com Deus. De primeiro Deus se reunia lá no Jardim do Éden, agora Deus se reúne comigo, com você, através da igreja, porque 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Portanto, a igreja é fundamental. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje muitos meios de comunicação, mas isso não substitui a igreja. A igreja só existe quando nós estivermos em comunhão, relacionado num só lugar, juntos. Ele estabeleceu a igreja para que pudesse viver em comunhão e estar em plena comunhão conosco. Por isso ele diz: 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, ali eu estarei no meio deles. Amém? Eu vou concluir com uma palavra profética para você. Deus sempre desejou que houvesse uma plena comunhão entre o céu e a sua criação. Deus sempre desejou que ele pudesse viver plenamente em unidade com você. Ele sempre desejou viver em plena intimidade, relacionando, conversando contigo. Quando tu se deitar, ele estará lá. Quando se levantar, ele estará com você. No seu caminhar, no seu agir, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver, ele estará. Porque aonde tu estiver, ali estará o Senhor. E ele estabeleceu um princípio, o princípio do sacrifício. Lá no Éden, ele sacrifica o animal para fazer roupa para Adão e Eva, a fim de que eles não morressem em sua presença e assim pudesse continuar o projeto original, que era encher a terra. Deus desfaz a unidade no céu, envia seu próprio Filho, a fim de que por meio dele todos nós pudéssemos viver em plena comunhão com a Trindade. Agora existe um elo, algo que une o céu e a terra. Quem é? O Espírito Santo, que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis à presença do Pai. Após a ressurreição, a restauração da Trindade no céu acontece. Outra vez Deus faz um sacrifício pessoal, se desfaz da Trindade enviando o Espírito Santo, oh meu amado, enviando o Espírito Santo a fim de que a sua igreja pudesse ter plena comunhão com Ele, pudesse restaurar essa intimidade. Agora você tem o céu e a terra intimamente ligado, intimamente unido. Por quê? Porque quem é igreja está ligado com o Espírito Santo, que está ligado com o Pai. Aquele que é igreja faz parte do corpo de Cristo, ele está ligado diretamente com o Pai, e tudo que tu pedires, tudo que tu clamares, Deus está pronto para te responder, porque Ele quer te satisfazer, Ele quer te dar um jardim, Ele quer te dar um lugar pleno para que tu comande, para que tu domine, para que tu sejas
abençoado por Ele. Ele não quer que tu sofras, que tu soa. Ele não quer que tu tenha angústia. Não, Ele quer que tu tenha paz. Ele quer que tu tenhas alegria. Ele quer que tu vivas em comunhão com Ele. Porque quem vive em comunhão com Ele, vive em paz. Assim, amado, renovemos a nossa comunhão. Renovemos a nossa comunhão com o Senhor. Renovemos a nossa comunhão a cada dia. Por isso a Santa Ceia é fundamental para você. Você precisa ser batizado nas águas. Para quê? Para receber uma nova experiência, um novo corpo, o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Ao participar da ceia, ele diz claramente: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E aqui está um exemplo claro. Ele quer ter parte com você, Ele quer viver em você, Ele quer habitar em você. Por isso é importante, primeiro, aceitar Jesus como Salvador. Segundo, confessá-lo como seu Senhor. Terceiro, descer as águas batismais. Terceiro, ser por imersão, sair da água e ser batizado nas águas para ter os seus pecados lavados, purificados. Não, já foi no Calvário, mas esse é um ato de fé que você toma para poder nascer da água e do Espírito. E por último, participar da ceia do Senhor, da comunhão com o Senhor. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele quer ter parte contigo. Ele quer, na verdade, abençoar você. Ele quer operar um milagre na tua vida. Ele quer fazer você feliz e abençoado. Por isso, deleite-se no Senhor, porque Ele concede plenamente o que deseja o teu coração. Amém? Porque Ele quer viver em comunhão contigo e satisfazer todos os teus desejos. Porque Ele é Deus e Ele te ama. E este amor é revelado em Cristo Jesus e na presença gloriosa do Espírito Santo de Deus entre nós, intercedendo e nos ajudando a crer e a crescermos na fé. Por isso, tenha plena comunhão com o Pai, porque essa comunhão é um modo de agir, de sentir, é um modo de viver com Ele. Viva com Ele, habita nele e deixe Ele habitar em você. E tu serás verdadeiramente feliz. Amém? Eu fico por aqui, desejando a você um dia de bênção, um dia de paz, a comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito, a comunhão do Filho, para que você possa viver plenamente feliz e abençoado. Reiterando a você, meu querido irmão, que tu compartilhe, que tu se inscreva, deixe seu comentário, a sua opinião. É importante para nós. Faça isso e nós juntos caminharemos em comunhão com o Senhor. Um beijo no coração. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bye.